Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Jesus surge no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar, ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer a total redenção a Israel, mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguravam que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: Fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: Porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem aqui nós temos 2 discípulos de Jesus Cristo deixando Jerusalém e indo para Emaús, voltando para Emaús. E o texto deixa bem claro, irmãos, que eles estavam tristes. Eles estavam falando um para o outro, sabe? Puxa vida, a gente colocou toda a nossa esperança em Jesus Cristo. A gente colocou todos os nossos sonhos em Jesus Cristo, sabe? A gente esperava que fosse Ele, que fosse remir Israel, que fosse salvar Israel, fosse nos trazer satisfação, fosse nos completar. Puxa vida, de repente mataram Jesus Cristo.
crucificaram Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo morreu junto com ele os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas realizações. Quando Jesus Cristo morreu junto com Jesus Cristo a nossa alegria. Não há o que fazer em Jerusalém. Vamos voltar para Emaús. Né, irmãos? E o que nós aprendemos é quantas vezes, irmãos, muitas vezes os crentes passam por situação onde eles ficam extremamente entristecidos, porque eles achavam que as coisas deveriam estar acontecendo de um jeito que não está acontecendo. Né, irmãos? Eles achavam que agora que os sonhos iam se realizar, parece que está indo tudo por água abaixo. Né, eu esperava, né, que Deus fosse fazer a obra, Deus fosse fazer o milagre, Deus fosse fazer a libertação, sabe? De repente deu tudo errado. E o problema, irmãos, é que os crentes estão botando a sua esperança não em Jesus Cristo, mas os crentes estão botando a sua esperança naquilo que Jesus Cristo pode dar. Né, irmãos? Na solução do problema, a solução do problema por meio de Jesus Cristo. Há uma grande diferença, irmãos, em nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo e nós colocarmos a nossa fé na solução que a gente pode alcançar através de Jesus Cristo. Porque a alegria de muitos crentes não é Jesus Cristo, né, irmãos? Mas é em fazer dele um meio para se alcançar a alegria. E nós vemos nessa passagem aqui que eles estavam tristes, estavam entristecidos, né? E a passagem deixa bem claro, irmãos, que eles sabiam que algumas mulheres tinham ido no túmulo e Jesus Cristo não estava lá. Eles sabiam que aquelas mulheres haviam relatado que havia 2 anjos lá que falaram com elas: ó, quem que vocês estão procurando? Jesus Cristo vive, não está morto. Eles sabiam disso, eles sabiam da ressurreição de Jesus Cristo, mas não era suficiente, irmãos, para mantê-los em Jerusalém. Não era suficiente para motivá-los. Não era suficiente para eles se alegrarem. Quantas vezes, irmãos, nós temos um conhecimento bíblico, mas não é um conhecimento bíblico que nos motiva. Não é um conhecimento bíblico que nos move. Não é um conhecimento bíblico que nas dificuldades, nas angústias, ele faz a diferença. É apenas algo teórico, né, irmãos? É apenas algo que nós conhecemos, mas não tem efeito na nossa vida prática, no momento da dificuldade. E quando isso acontece, nós fazemos como os 2 discípulos a caminho de Emaús. Quando isso acontece, nós vamos para Emaús, né? Os discípulos foram para Emaús: vamos achar uma nova razão para viver agora, porque os sonhos acabaram, os projetos terminaram, a alegria se findou, né? Quando nós temos uma vida cristã teórica, irmãos, nós ficamos procurando alegria nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida. Nós começamos a procurar alegria nas nossas realizações, nos nossos projetos. A gente começa a procurar alegria em Emaús. A gente se desvia do caminho de Deus. A gente se desvia da verdade, porque a gente acha que nessa verdade a gente não vai conseguir alcançar a alegria. A gente não vai conseguir alcançar a realização dos sonhos, estarmos plenos e completos e satisfeitos e realizados. Então a gente fica procurando essas coisas em Emaús. E o que nós aprendemos, irmãos, é que quando nós somos verdadeiramente uma ovelha de Jesus Cristo, Glória a Deus. E quando verdadeiramente Jesus Cristo é o nosso pastor, Ele é aquele que vem até nós e nos coloca de volta no caminho. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Quando verdadeiramente nós somos ovelhas de Jesus Cristo, e verdadeiramente Jesus Cristo é o nosso pastor, nós não nos perdemos, irmãos. Porque dizer que alguém pode perder a salvação, sendo já salvo, é dizer que Jesus Cristo não é um bom pastor. Né, irmãos? E se verdadeiramente nós somos ovelhas de Jesus Cristo, nós vamos ouvir a voz de Jesus Cristo. Glória a Deus, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço e elas me seguem.
Então, se verdadeiramente, irmãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós somos ovelhas de Jesus Cristo, o que acontece é que Jesus Cristo vem ao nosso encontro e Ele fala com nós e nós ouvimos a sua voz. E é o que nós estamos vendo aqui, irmãos. Jesus Cristo indo até esses dois discípulos e Jesus Cristo falando com eles, né? E a gente vê, irmãos, que o próprio Jesus Cristo estava ali falando com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para o não reconhecerem. Quantas vezes, irmãos, as provas desse mundo fecham os nossos olhos para as coisas de Deus? Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas realizações nos impedem de enxergar aquilo que realmente é importante? Glória a Deus, Senhor. Quantas vezes, irmãos, simplesmente nos desviamos e Jesus Cristo pode estar do nosso lado, mas nós não enxergamos. Santo Senhor. Muitas vezes, irmãos, é como Judas. Nunca esteve tão perto de Jesus Cristo, mas nunca esteve tão longe de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E é por isso que nós precisamos enxergar essa realidade e analisarmos se essa não é a nossa realidade, irmão. Glória a Deus, Senhor. Porque certos momentos da nossa vida é preciso que nós venhamos a olhar para Jesus Cristo e ouvir a sua voz. Né, irmãos? Os olhos deles estavam como que fechados para as coisas de Deus, né? E a passagem, irmãos, vai dizer que de repente, irmãos, os olhos deles foram abertos. Glória a Deus, Senhor. Jesus Cristo, irmãos, como que Jesus Cristo acalma o coração deles? Como que Jesus Cristo, irmãos, traz novamente alegria para eles, traz novamente contentamento para eles? Jesus Cristo começa a explicar para eles a respeito das Escrituras. Glória a Deus, Senhor. Honestos e tardos de coração, porventura não convinha que o Cristo padecesse, sofresse todas essas coisas, e desde Moisés começou a explicar tudo que a Escritura falava a seu respeito. Glória a Deus. Né, irmãos? Como que nós lidamos com os problemas da nossa vida? Não é com terapia, irmãos. Glória a Deus. Não é com antidepressivos. Sabe? Não é com psicólogos. A forma como nós lidamos com os problemas da nossa vida, irmãos, é através da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque somente ela tem aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Glória a Deus. Somente ela, irmãos, tem o poder para acalmar o nosso coração. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E nós precisamos crer nisso. Né? Quando os olhos deles foram abertos, irmãos, quando os olhos deles foram abertos, eles falaram: puxa vida, porventura não ardia em nosso coração, não queimava no nosso coração quando ele nos explicava a respeito das Escrituras? Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Né, irmãos? A grande pergunta é: será que quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela queima dentro do nosso coração? Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Será que quando nós ouvimos sobre a palavra de Deus, irmãos, ela nos enche de alegria, ela nos enche de satisfação, ela nos enche de contentamento? Glória a Deus, Senhor. Ou será que quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que nós temos é tédio? Santo. Sabe, o que nós temos é sono, Santo. o que nós temos é cansaço. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Que a palavra de Deus possa arder no nosso coração. Glória a Deus, Senhor. Se nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus Cristo, se nós verdadeiramente somos ovelhas de Jesus Cristo e Ele é o nosso pastor, quando Ele fala conosco, irmãos, o nosso coração arde, Glória a Deus, o Senhor. nosso coração ferve. Glória a Deus. Né, irmãos? Nós somos levados à palavra de Deus e nós somos levados a enxergar quão grandiosa é a sua palavra, Glória a quão Deus. verdadeira ela é e o quanto ela nos move, né, irmãos? O quanto ela nos satisfaz, o quanto ela nos completa. Glória a Deus, Senhor. Né, esses dois discípulos aqui, irmãos, eles ficaram tão contentes que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Glória a Deus. Eles voltaram para Jerusalém porque eles tinham que falar, sabe? Jesus Cristo apareceu para nós também, a caminho de Emaús. A verdade da palavra de Deus, irmãos, não é algo que nós conseguimos guardar para nós mesmos. Ela é como uma fonte que jorra para fora. Não há como nós termos uma fé verdadeira. Nós temos um discípulo verdadeiro e somos um crente escondidinho que não fala da palavra de Deus. Santo Senhor.
Sabe quanto é difícil hoje, irmãos, falar a respeito da palavra de Deus com os crentes? Você fala alguma coisa da palavra de Deus com os crentes, eles já mudam o assunto para a política, já mudam o assunto para as coisas desse mundo, para as coisas dessa vida. Eles não querem falar sobre as palavras de Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? Quantos crentes não querem ter uma palavra a respeito das escrituras sagradas? Jesus Cristo, irmãos, não vai dizer para esses dois discípulos: eis que te digo que Deus tem um plano maravilhoso na tua vida, Deus vai fazer uma obra, Deus... Não, Jesus explica para eles a respeito das escrituras. Glória a Deus, Senhor. E será que esse é um pregador ruim? Santo Senhor. Será que esse não é um pregador bom? Glória a Deus. Porque as pessoas estão dizendo hoje que os pregadores bons são aqueles que falam até o número do RG. As pessoas estão dizendo que os pregadores bons hoje são aqueles que estão dando as bênçãos, estão dando a solução dos problemas, estão dando a... Será que este aqui não é um pregador bom? Santo Senhor. Sabe, irmãos, este daqui é o melhor pregador de todos. E ele está nos ensinando sobre o que nós devemos ouvir sobre uma pregação bíblica. Nós devemos ouvir sobre as escrituras. Glória a Deus. Devemos ouvir a palavra de Deus e devemos ouvir uma exortação sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus. O resto não é palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, eles voltaram para Jerusalém. Né, irmãos, eles reconheceram Jesus Cristo quando Jesus Cristo partiu o pão. Santo Senhor. Que hoje, irmãos, quando nós viermos partir o pão, que nós possamos reconhecer Jesus Cristo também. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Que venhamos a entendermos aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa e aquilo que Ele significa na nossa vida. Glória a Deus, Que possamos ser cada dia, irmãos, que isso possa acender uma chama dentro do nosso coração, Glória a Deus. né, irmãos, e possa nos completar, nos realizar, mesmo em minhas piores lutas, mesmo em minhas piores dificuldades, mesmo em minhas piores tempestades. Santo Senhor. Né, irmãos, a gente fala para os crentes hoje, sabe, você não sabe por que você está nessa situação difícil, por que você está depressivo, por que você está angustiado, por que você não sabe que Jesus Cristo é aquele que acalma até a tempestade, por que não está acalmando o teu coração? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e os crentes estão dizendo, eu sei, mas é que o meu caso, sabe, irmãos, é como se a palavra de Deus servisse para os outros, mas não serve para eles. Né, irmãos, a palavra de Deus serve para nós. Nós somos os discípulos, nós somos a ovelha de Jesus Cristo. Ela tem que nos completar, ela tem que nos satisfazer, ela tem que nos realizar. Assim como realizou esses dois discípulos, e eles tiveram convicção exatamente daquilo que eles deveriam fazer. Sabe, irmãos, assim deve ser a nossa vida. Eles não conseguiram mais viver do mesmo jeito, irmãos. Quando Jesus Cristo verdadeiramente nos chama, nós não temos mais como viver do mesmo jeito. Nós não temos mais como viver da mesma maneira. Nós não temos como prosseguir na mesma direção. Quantos crentes hoje dizem que se converteram e nada mudou na vida deles? Nada foi transformado. Eles continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes de se converter. Sabe, irmãos, isso não existe. Quando Deus nos chama, quando os nossos olhos são abertos, sabe, a nossa vida toma um rumo diferente. As nossas prioridades tomam um rumo diferente. E a nossa alegria é uma alegria diferente da alegria do mundo. Porque é uma alegria que dura, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, mesmo em meio às piores dificuldades. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou chamar o irmão Carlos e o irmão Christian para fazer oração pelo povo e pelo filho. Glória a Deus. Aleluia.